Olá pessoal, me chamo Tamires, sou uma das bolsistas do projeto Literatura Maranhense na Escola, Diálogos com a Produção de Itapecuru-Mirim, juntamente com os alunos Jorge Vanessa Dávila e a orientadora Tânia Lima. Fazemos parte da UEMA de Itapecuru-Mirim. Hoje vamos iniciar mais um vídeo com o autor maranhense Naldo Lisboa. Primeiramente, o projeto visa contribuir para a difusão e a valorização da literatura maranhense, em especial a produzida na microrregião de Itapecuru-Mirim. Antes de dar início à leitura, vamos conhecer um pouco mais da biografia do Naldo Lisboa. Ele principiou sua trajetória profissional com momentos marcantes em Itapecuru-Mirim como ator, diretor e autor teatral. Participou do antigo grupo Caricareta. O mesmo é membro fundador da Academia Itapecuruense de Ciências, Letras e Artes, a AICLA. Agora vamos falar um pouco sobre suas obras. Entre suas inúmeras obras, destacam-se as peças teatrais e filmes de curta-metragem e de longa-metragem, como, por exemplo, a obra intitulada Caminhos de Pedras Miúdas, feita a partir de uma pesquisa sobre a história da cidade de Itapecuru-Mirim. Texto encenado várias vezes pelo TEIT, Teatro Experimental Itapecuruense, grupo fundado por ele em 1982. Publicou o livro de crônicas, contos e poemas Tudo Azul no Planeta Itapecuru, lançado em 2005, que será a obra que iremos trabalhar. Este aqui é a capa do livro que vamos continuar trabalhando. A leitura de hoje vai ser a crônica que está presente na obra Tudo Azul no Planeta Itapecuru. Essa crônica tem como título Uma Sexta-feira em 1940. A crônica vai falar um pouco sobre a morte do velho Francisco Matos, conhecido como Chico Flor. O contexto da crônica se passa na cidade de Itapecuru-Mirim, tanto é que será mencionado o nome de um povoado muito conhecido. Essa crônica vai ser bem legal. Então, assista até o final para que vocês possam descobrir o desfecho dessa história. Fiquem agora com a leitura da crônica Uma Sexta-feira em 1940. Uma sexta-feira em 1940. Aquela manhã de sexta-feira do mês de maio de 1940 estava ensolarada. O vento anunciava o final do período das chuvas, agitando as copas das árvores e levantando redemoinhos de poeira nas ruas da cidade de Itapecuru-Mirim. Foi nessa manhã que o cortejo que acompanhava o enterro do velho Francisco Matos, conhecido como Chico Flor, deslocou-se pelas ruas da cidade em direção ao cemitério. O velho Chico Flor era proprietário de um engenho de moer cana-de-açúcar que ficava no povoado Mata, município de Itapecuru. Era homem conhecido e respeitado por toda aquela redondeza. O corpo, que saíra da sua propriedade e andara mais de uma légua até chegar ao cemitério da cidade, foi acompanhado por parentes, empregados, vizinhos, amigos e muitos curiosos, uma multidão de pessoas solidárias ao velho. O acompanhamento do féretro ocorreu normal, com toda a pompa que era comum ao sepultamento em Itapecuru. Mas, quando o caixão já estava preparado para descer a cova, apareceu o responsável pela saúde pública, o agente municipal farmacêutico muito conhecido, Henrique Frazão. Desejava tirar um pedaço do fígado do falecido para o exame que deveria certificar as causas verdadeiras de sua morte. Como diziam, sem certeza, que ele havia morrido estuporado. Usava esse tipo de prática muito comum na época. A família disse que não aceitava aquele procedimento. Todavia, como o agente estava determinado a concretizar seu objetivo, Eusébio, um dos genros do velho Chico, enfureceu-se e falou: "Para tirar o fígado dele, primeiro vai ter que tirar o meu, seu filho da puta." O tumulto estava armado, pois todos os outros parentes tomaram partido. Não se tocava no mato impunemente, ainda mais em Francisco Matos, que tinha muitas filhas, muitos genros e empregados fiéis. Houve discussões e ameaça, e nada do agente e seus auxiliares arredarem o pé. Então, a família se armou de pedra, facões e pedaços de cruzes arrancados de outras sepulturas.
Não ficou um túmulo que não tivesse sua cruz arrancada, e começou a confusão. Quando Henrique Frazão viu o cerco fechar ao redor dele, correu, e como não dava para voltar pelo único portão de entrada, resolveu pular o muro. Nesse íntere, um tijolo foi arremessado do meio dos revoltosos e pegou em cheio seu traseiro, fazendo com que o famoso farmacêutico perdesse o equilíbrio e despencasse violentamente do outro lado do muro. Os aparelhos que ele usava para sua atividade haviam ficado em cima de um dos túmulos, e só escaparam de ser destruídos porque um dos presentes implorou para que isso não acontecesse. Os matos estavam rebelados, mas não haviam perdido a prudência. Durante o tumulto, muitas pessoas abandonaram o Campo Santo, bastante assustadas. Entretanto, os familiares e empregados do defunto resolveram continuar com o ritual do sepultamento, ignorando qualquer coisa lá de fora. E assim o fizeram, com todas as honras que o morto merecia. Quando terminaram, foram logo informados de que a polícia já tomara conhecimento do fato e havia trancado o portão do cemitério, deixando os rebeldes isolados. Resolveram, então, sair pelos fundos, arrancando uma velha cerca que protegia a parte de trás da casa dos mortos. Porém, quando chegaram à praça próxima à delegacia, foram surpreendidos e cercados pelos guardas e pelo delegado. O tumulto foi retomado, pois os revoltosos decidiram enfrentar os guardas. Fausto Lisboa, outro genro do falecido, deu uma tijolada num dos soldados. O sangue derramado ao policial enfureceu o delegado, que imediatamente deu ordem de prisão ao grupo rebelde. A confusão era grande e várias pessoas da cidade pediam calma. Dentre elas destacava-se o comerciante e líder político Abdala Buza Neto, homem querido e muito respeitado no município. Ele pedia para que os revoltosos se entregarem, que intercederia por eles. Depois de muito deixa disso, o pedido foi atendido e os rebeldes se entregaram. Não sem antes Eusébio ter agarrado o delegado pelo colarinho e sacudido no meio do polvaréu, ignorando completamente a autoridade. Depois que se entregaram, foram trancafiados numa única cela da cadeia pública. Eram mais de 20 pessoas, incluindo parentes, empregados e amigos. Itapecuru estava um alvoroço só. O fato já era comentado nos 4 cantos da cidade. Abdala continuou sua defesa justificando para o delegado que conhecia toda aquela gente. Inclusive vendia fiado para eles. Primeiro, pediu para o delegado soltar Fausto, pois este estava com a esposa, Filoca, prestes a ter criança. Mas ele se negou a sair sozinho, deixando os companheiros trancafiados. Quando a noite chegou, sem que a situação tivesse sido resolvida, os engaiolados começaram o carnaval. O alvoroço era ouvido até na Drezidela. Eles cantavam e dançavam dentro da prisão. Era uma farra. Batiam nas paredes e nas grades, gritavam, assobiavam, vaiavam. Era um barulho ensurdecedor. Lá fora era um vai e vem de gente. Rodas de conversa por todos os lados. Um disse que disse infernal e Abdala no meio, tentando acalmar os ânimos. Somente no dia seguinte, após um acordo feito com Abdala, os presos começaram a ser soltos um após o outro, com a rígida recomendação de voltar imediatamente para suas casas. O delegado temia que eles se juntassem novamente e tentassem outra rebelião. Assim a cadeia pôde ficar livre de presos tão incômodos. Depois que voltaram para casa, esqueceram o carnaval e retomaram a chorar o falecimento do velho. O certo é que, depois desse fato, o famigerado exame nunca mais foi feito na cidade de Itapecuru. Dias, meses e anos depois, a população comentou o acontecido no enterro do velho Chico Flor, em pleno mandato do prefeito Felício Cassas, durante a ditadura do Estado Novo. Eita Itapecuru, pai d'égua! Na crônica de hoje, foi mencionados vários personagens de Itapecuru Mirim, como Fausto Lisboa, Abdala Buza Neto e Henrique Frazão. Vocês já ouviram falar em algum deles? No início da crônica, foi mencionado o nome do povoado Mata e Drezidela. Sabem aonde fica? Ou já estiveram nesses lugares? A leitura de hoje foi bem engraçada. Já aconteceu algo parecido com o que aconteceu no enterro do Francisco Matos? Nos conte e até um próximo vídeo.